A gente abre essa edição do Jornal Primeira Hora com um giro pelo Brasil sobre o colapso no sistema de saúde. Hoje o país vive o pior momento da pandemia, quase 100 leitos de UTI disponíveis para pacientes que contraíram a doença. Na região norte, o avanço da doença é preocupante. De Manaus, no Amazonas, o repórter Maurício Max traz os detalhes. Bom dia, Maurício. Bom dia, Isabela. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. O avanço de casos da Covid-19 nos estados da região norte do país ainda é preocupante. São mais de 1.180.000 infectados, além de 27.800 mortes. Grande parte dos estados apresenta evolução dos casos e superlotação em hospitais públicos, com exceção do Amazonas, que tem registrado diminuição em números relacionados ao coronavírus. A fila por leitos, por exemplo, chegou a ter 600 pessoas em janeiro e no momento tem 59 pacientes. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 82%. As restrições de isolamento na capital Manaus tiveram relaxamento e a abertura do comércio, restaurante e shoppings está permitida desde o dia 22 de fevereiro, apesar da atual situação estar na fase vermelha da Covid-19, considerada de alto risco de contaminação. Os estados como Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins estão em fases críticas da pandemia. Os respectivos governos decretaram medidas rígidas de isolamento recentemente. Em Porto Velho, capital rondoniense, não há leitos disponíveis e o governo tenta ampliar mais unidades para comportar pacientes hospitalizados. Volto com vocês aí no estúdio. No Nordeste, a situação não é diferente. Vamos a Fortaleza, no Ceará, saber as últimas informações com o repórter Sávio Manfredini. Sávio, muito bom dia a você. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até o próximo dia 18, só podem funcionar aqui em Fortaleza as atividades essenciais. A capital cearense passa por um novo lockdown a partir desta sexta-feira. A intenção, de acordo com o governador do estado, Camilo Santana, é conter a segunda onda da Covid-19 aqui no estado do Ceará. Além do isolamento social na capital cearense, o decreto recomenda também que os outros 183 municípios cearenses adotem o mesmo protocolo. Conforme o novo decreto estadual, está proibido na capital cearense a circulação de pessoas em vias e espaços públicos, além de espaços privados equiparados a vias públicas, caso, por exemplo, das áreas de condomínio. A circulação durante o período só será permitida em casos de extrema necessidade. Quem sair de casa precisa estar com um comprovante de endereço. Além disso, deve portar um comprovante de identificação da atividade essencial. Quem for flagrado descumprindo o decreto por mais de uma vez pode ser levado à delegacia por crime de desobediência. Além da capital cearense, que entrou em lockdown, as cidades de Meruoca, Mombaça, Palhano, Santa Quitéria e Pentecoste também adotaram medidas mais restritivas. Muito bom dia e eu volto com você aí no estúdio. Ainda no Nordeste, nós vamos saber da gravidade na Bahia. De Salvador, o repórter Arthur Queiroz traz os detalhes. Bom dia, Arthur. Bom dia, Isabela. Salvador pode ter um colapso no sistema de saúde a qualquer momento devido à alta dos casos de Covid-19, segundo o prefeito Bruno Reis. Na capital, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 84% e 67% nas UTIs pediátricas. 99 pessoas aguardavam por um leito de Covid-19 para o tratamento da doença até ontem à tarde. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura tem 599 leitos de UTI adulto dedicados para pacientes com a doença. Desses, 508 estavam ocupados. Em toda a Bahia, a ocupação dos leitos de UTI para adultos subiu para 84%. Nas UTIs pediátricas, a taxa está em 72%. 337 pessoas aguardavam até ontem, quinta-feira, uma vaga para UTI Covid-19 no estado. Já 224 pacientes esperavam por um leito clínico. Essas são as informações aqui da Bahia. É com vocês, de volta ao estúdio. No Centro-Oeste, o sistema de saúde também está perto do colapso. Os detalhes chegam agora da região com o repórter Leandro Aislan, diretamente de Brasília. Leandro, muito bom dia. Bom dia, Nelson. Aqui no Distrito Federal a situação é preocupante, com taxa de ocupação de leitos de UTI acima dos 90%. Soma-se a isso o crescente aumento no número de novos casos e mortes na capital do país. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determinou na semana passada o fechamento de parte das atividades não consideradas essenciais. A estratégia é diminuir a circulação de pessoas, enquanto novos leitos são abertos para atender pessoas em situação mais grave.
3 hospitais de campanha devem ser instalados nos próximos dias na capital do país. Já nos 3 estados do Centro-Oeste, a situação não é diferente. Goiás e Mato Grosso estão com aumento nos registros da Covid-19. A situação de calamidade nos municípios goianos do entorno do Distrito Federal levou os 2 governos a fecharem um acordo para que os hospitais da capital do país recebam verbas do estado vizinho para atender os pacientes moradores do entorno. No Mato Grosso do Sul, há registro de aumento de casos da Covid-19, mas em ritmo mais lento. Devolvo ao estúdio. No Sudeste, estados vivem momentos distintos. Primeiro nós vamos a Belo Horizonte, em Minas Gerais, ter informações com o repórter Mardélio Couto. Oi, Mardélio, bom dia. Muito bom dia também para você, Isabela. Bom dia também para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atualizando os números aqui na capital dos mineiros, a situação da pandemia. Pela primeira vez na semana, o índice de transmissão do coronavírus atingiu o nível amarelo, que é um índice intermediário. Ontem o número caiu de 1,20 para 1,18, segundo os dados divulgados pela Prefeitura. Isso quer dizer que 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 118, ou seja, o vírus está avançando em BH. A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19 também teve uma queda, passando de 75% para 74,4%. Mesmo com essa diminuição, o índice continua em nível vermelho de alerta, o pior dos cenários. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes contaminados com coronavírus subiu de 59,4% para 60,8%, ainda no nível amarelo. Nesta semana tivemos um anúncio muito importante, um endurecimento das regras em Minas. O governador do estado, Romeu Zema, determinou o toque de recolher obrigatório e o fechamento de lojas em 60 cidades do interior de Minas. Destaco aqui para você e para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, na região do Triângulo Mineiro, onde temos cidades importantes como Uberaba e Uberlândia, e a situação muito complicada também no Alto Paranaíba. Volto com você aí nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom, nós vamos agora para Vitória, no Espírito Santo. O repórter Leandro Nossa traz informações também. Leandro, muito bom dia. Bom dia, Nelson e ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Espírito Santo é o único estado da região sudeste a não adotar medidas mais restritivas de isolamento social, mesmo com 80% dos leitos de UTI para a Covid-19 ocupados. Os estados vizinhos do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, já anunciaram restrições no horário de funcionamento de serviços não essenciais e toques de recolher noturnos. Nesta sexta, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai divulgar o mapa de risco do estado, onde atualiza as restrições de cada cidade. Mas no momento, só um dos 78 municípios do Espírito Santo está classificado como risco alto. A capital, Vitória, segue sem medidas restritivas no funcionamento das atividades econômicas. Nesta quinta-feira, o Espírito Santo também recebeu o segundo paciente transferido de Santa Catarina, estado que passa por um colapso na saúde pública. Nos próximos dias, mais 15 pacientes catarinenses serão tratados aqui no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, novas medidas restritivas serão adotadas. Informações chegam agora com a repórter Agatha Meirelles. Bom dia, Agatha. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. O município do Rio começa hoje com medidas mais restritivas. Isso acontece logo após a divulgação do boletim pela Fiocruz, que alerta sobre a situação alarmante em todo o país. A partir de hoje, então, bares e restaurantes só podem funcionar até 5 horas da tarde e ainda a cidade passa a ter um toque de recolher entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Ou seja, está proibido permanecer nas ruas em espaços públicos sob pena aí de multa de R$ 562. Outro motivo que contribuiu para o novo decreto da Prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, é o fato de que o pedido de internações aumentou no estado. 787 solicitações entre os dias 18 e 24 de fevereiro foram feitas e 868 pedidos entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no município do Rio de Janeiro já passa os 90%. Além disso, o que a prefeitura disse também é que as pessoas não estão respeitando as regras impostas. Por isso, as medidas mais restritivas foram decretadas a partir de hoje, Isabela.
Hora oficial do Brasil, são 7h11. Estamos fazendo um giro pelo Brasil para dizer como estão os hospitais em todo o país. Bom, vamos agora ao estado de São Paulo, que também entra na fase vermelha durante 14 dias a partir deste sábado. As informações chegam com o Lucas Josino. Josino, muito bom dia a você. Fala, Nelson, muito bom dia para você, para a Isabela. A fase vermelha, que é a mais restritiva do plano, começa a partir de meia-noite de amanhã, deste sábado. E a cidade de São Paulo, o Nelson, alcançou a marca de 80% dos leitos da rede pública ocupados. A marca não era atingida desde maio do ano passado, há 10 meses, a mais alta. Tivemos um novo pico da doença. São 15 hospitais da rede estadual que estão com 100% dos leitos ocupados. Falamos ao vivo na frente de um deles, da Vila Alpina, na zona leste da capital paulista. Nesse momento, 7.668 pessoas estão internadas em leitos de UTI em todo o estado de São Paulo. As autoridades alertam porque a tendência é de alta para as próximas semanas. Só aqui na capital são 620 pessoas, em média, que são internadas por dia nas UTIs, tanto da rede municipal, estadual e da rede privada de saúde aqui da cidade de São Paulo, Nelson. Obrigado, Josino. Agora nós vamos à região sul do Brasil, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vicente Medeiros traz as informações. Bom dia, Vicente. Bom dia, Isabela. Desde a terça-feira, a rede hospitalar gaúcha opera com sobrecarga no estado. O Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de referência aqui no estado, no atendimento à Covid-19, está com 130% da ocupação. O estado também está com a maior média de mortes em uma semana. O boletim da Secretaria da Saúde notificou mais 188 mortes devido à Covid-19. O número é o maior desde o início da pandemia. Sobrecarga de leitos também em Santa Catarina. O estado tem apenas um leito de UTI Covid para pacientes adultos. A taxa de ocupação contando UTI geral e UTI Covid é de 95%. Segundo o boletim da Secretaria da Saúde de Santa Catarina, pelo menos 217 pacientes esperam em hospitais do estado uma transferência para um leito de UTI Covid. Santa Catarina teve 44 mortes de pacientes infectados com a Covid-19 que esperavam por leitos especializados para a doença. Aqui no Rio Grande do Sul, 10 pessoas morreram aguardando um leito. Bom, e para encerrar o giro pelo Brasil com os nossos repórteres espalhados por todas as regiões, vamos agora a Curitiba, no Paraná. Informações com o repórter Cleverson Bravo. Cleverson, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia a quem nos acompanha. A situação no Paraná também segue muito grave. Dos cerca de 1.400 leitos de UTI do SUS exclusivos para o coronavírus, apenas 53 estão livres aqui no estado. A taxa de ocupação está em 96%. Até o final da manhã de ontem, mais de 500 pacientes aguardavam internação. Pela Central de Leitos Metropolitana de Curitiba, eram 253 pacientes na fila. 95 aguardavam uma UTI. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Cascavel, no oeste do Paraná. A região tem 98% de ocupação dos leitos de UTI do SUS exclusivos para o coronavírus. Os 4 hospitais dedicados à pandemia na rede pública não têm mais vagas para novos pacientes em Cascavel. Ambulâncias do SAMU têm que ficar retidas para acomodar quem aguarda a transferência. A cidade recebeu 15 respiradores e mais 66 leitos vão ser ativados. Devolvo ao estúdio. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.699 mortes confirmadas por Covid, segundo o Ministério da Saúde. O total de óbitos já ultrapassa os 260 mil. Foram 75 mil novos diagnosticados de Covid, passando dos 10 milhões o número de confirmados pela doença.